vejo amigos meus que são até hoje perseguidos, e canais que foram derrubados, e canais que são derrubados. Isso continua. A Pagar.me, ela rescindiu unilateralmente o contrato com a minha empresa porque considerou atividade de alto risco. Você acredita nisso? Não. Meio de pagamento. Eu já tomei uma dessa também. Então, quer dizer, existe uma... O que é atividade? Eu entendi. Atividade de alto risco? O meio de pagamento, que eu tenho o fiodiário.com, é um canal de assinatura, é tipo uma plataforma de streaming, né? Com conteúdos nossos, documentários e tudo. E do nada eu recebi um e-mail, a rescisão unilateral, ou seja, eles decidiram rescindir o contrato, usaram as cláusulas e falaram porque nós identificamos no sistema que vocês exercem atividade de alto risco. E conversando hoje com a gerente lá, foi colocado uma espécie de gerente para fazer curadoria do conteúdo. É mesmo? Para ajudar e falar, vamos ver o que é alto risco, né? Vamos ver. Marco, o que você fala tanto, né? Eu acompanhei o seu canal, não tem nada demais, mas se você critica acerbamente ou assertivamente o Supremo Tribunal Federal, você vira alvo de uma coisa muito estranha. A gente descobriu que era essa coisa estranha recentemente com o Tagliaferro, há alguns meses com o Tagliaferro, mais, né, ano. E agora a gente vê, será que tem mais Tagliaferros aí? O que está acontecendo? Porque o regime está fechando, assim, essa é a questão. E a oposição no Brasil hoje tem sido criminalizada. E inclusive aconteceu aí, o Tagliaferro não tá muito bem, não, né? Ele foi detido, parece que houve uma espécie de cautelar da polícia italiana. Vamos dizer para nossa audiência quem é Tagliaferro? Tagliaferro era assessor do que veio a se tornar o órgão de combate à desinformação, Centro Integrado de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia, um negócio chamado CIED. Antes era uma assessoria especial de combate à desinformação no TSE, e ele era o cara que ficava nas redes sociais pegando links, pegando as comunicações que aconteciam nas redes sociais de caguetas, de X9s, pegando esses dados, pegando esses links, pegando esses perfis do Constantino, do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos e encaminhando todos para o juiz auxiliar, o Ayrton Vieira, lá do gabinete do Alexandre de Moraes, para eles fazerem aqueles enquadramentos numa relação totalmente ilícita e criminosa entre Supremo Tribunal Federal e TSE. E eles fizeram isso ostensivamente por um período que envolveu até depois da eleição, até maio do ano de 2023. E por que o Tagliaferro foi detido? Existe um pedido de extradição dele que está sendo cumprido na Itália. Então, ele foi notificado para ficar na comarca, ele não pode se ausentar da comarca e ele vai ter que responder agora pelo processo de extradição dentro da Itália. Mas ele é procurado na Itália por quê? Veio do Alexandre de Moraes o pedido. Entendi. É o pedido de extradição só. Eu ainda não tenho mais referências sobre o processo que está vinculado a ele. E ele se tornou conhecido provavelmente porque ele tem a ver com... E é estranho isso, tá? Porque eu não lembro do Tagliaferro responder a ação penal, tá? Ele foi demitido porque ele é suspeito de ter agredido a esposa, né? Não, isso daí já foi desmentido também. Foi desmentido? Foi, recentemente, inclusive. O Tagliaferro postou em todas as redes sociais, isso daí foi arquivado. Essa história foi totalmente mas a demissão dele foi por essa causa, né? A demissão foi. E parece que é isso que gerou... né? Entendi. O Tagliaferro vai falar que também ele estava buscando sempre mais para provar nessa cadeia de provas que ele montou contra o Alexandre. Então ele foi se deixando envolver. É a versão que o Tagliaferro costuma trazer. E agora ele é o maior denunciante fora do Brasil dos crimes que o Moraes cometeu, uma vez que ele estava, inclusive, dentro da assessoria do Moraes, participando de todo o estratagema. E a imprensa não noticia isso. É impressionante, pelo menos... com a ostensividade e a gravidade dos fatos, eu acho que isso deveria ser muito mais noticiado, deveria estar na manchete de todos os jornais, Folha, Estadão, e isso, infelizmente, é escondido. Entendi. Mas é porque quando houve, por exemplo, a Vaza Jato, estavam ali as mensagens, né, do Moro com o Dallagnol, estava tudo ali, né, para todo mundo ver as combinações entre os dois. No caso do Tagliaferro, eu trabalho na Band News, a gente noticia frequentemente todas as informações relativas a ele. Mas é a palavra dele, por enquanto, né? Por enquanto, tem que ter uma investigação, a gente tem que saber exatamente o que há de verdade ali, mas por enquanto é uma pessoa acusando outra. É que eu não gosto, Megali, de fazer essa falsa equivalência. Eu considero uma falsa equivalência, eu considero, inclusive, aquilo que gerou
a conclusão do Supremo Tribunal Federal de que o Moro não era imparcial e que ele não agia de maneira imparcial, eu acho... E eu tenho 1 milhão de problemas com o Moro, tá? Eu acho o Moro um traidor safado. Tá. Mas a questão não dá para fazer essa falsa... Eu considero uma falsa equivalência vaza-jato e o que veio daquelas mensagens, o que você pode extrair daquela mensagem. Uma ou outra conversa ali que, né, não deveria ser, não deveria estar. Aqui a gente está vendo uma organização criminosa no seio do Supremo Tribunal Federal, com juiz auxiliar, com print, com documento que ele fez. Ele fez a cadeia probatória disso e mandou para as cortes internacionais, mandou aqui para a Câmara de Deputados, mandou para o Senado, ele mandou para todo mundo, o Tagliaferro. E aqui ele está expondo um regime persecutório. É um regime persecutório. Pega ele, agora pega ela. Carla Zambelli, pega ela. Qual post? Pegou o post dela? O cara tá enchendo o saco aqui, irmão. E assim, é uma coisa que espanta, porque acho que há 5 minutos atrás a gente tava falando de PCC e narcotráfico, e o Brasil sim virou e tá num processo de degradação de narcoestado, e a gente tá o quê? Passando pano pra TSE em conluio com o Supremo, numa atividade persecutória de rede social de oposição. Então eu tenho prioridades. Eu acho que as pessoas têm que ter prioridades. A gente precisa enfrentar esse narcoestado, mas antes acabar com também o regime de perseguição que existe, porque é patético isso. O Alexandre de Moraes, se tivesse um pingo de vergonha na cara, teria renunciado faz tempo e já estaria sofrendo ação penal no primeiro grau de jurisdição. A gente meio que se acostumou com essa espécie de inércia tosca, lazarenta que a gente está vivendo. É uma coisa horrorosa isso. Mas quem tem que fazer alguma coisa é os caras do Senado, é a galera de lá. E a gente na comunicação, né? Expor o tamanho da gravidade. Porque o meu ponto é esse. Para mim não adianta só expor. Quando o negócio é absolutamente escandaloso, o negócio tem que ganhar um fôlego midiático, acho que 100 vezes maior do que ganhou. 1000 vezes maior do que ele ganhou aqui no Brasil. Isso é escândalo. Tagliaferro tá abrindo um negócio que vai no coração do Poder Judiciário, do Estado de Direito brasileiro. Esquece democrático. Eles não tiveram voto. Quando eu discuto o ministro do Supremo, eu não discuto democracia. Eu discuto atividade burocrática jurisdicional do Estado. Mas, ô Marco, eu concordo com você que o Alexandre de Moraes tem um perfil autoritário, sempre teve. Desde que foi presidente da CET aqui em São Paulo, quando ele tinha cabelo ainda. Ele sempre foi um cara autoritário, ele tem esse perfil e eu concordo que ele ultrapassou a linha do razoável, a linha da legalidade algumas vezes nesse processo dos últimos anos. Agora, essas pessoas que você citou aí, que estão sendo supostamente perseguidas, você estuda muito mais os métodos do Alexandre do que eu, mas o que eu vejo é a Carla Zambelli invadindo o site do TJ, ela fez isso, né, o STJ. Eu vi o Paulo Figueiredo usando o microfone de uma rádio para defender um golpe de Estado, né, e dando nomes de generais que ele considerava melancia, que eram verde por dentro e vermelho por fora. Eu vi o Rodrigo Constantino fazer um discurso anti-vacina, quer dizer, uma sabotagem contra o sistema de vacinação e a saúde pública. Eu vejo essas pessoas cometendo crimes usando o microfone. Megali, tudo que você falou eu faço e eu vou continuar fazendo, e tecnicamente, que talvez você não tenha me conhecido ainda, mas eu falei tudo isso na Jovem Pan, repito isso até hoje, continuo falando. Hoje está mais do que provado para o mundo inteiro que houve uma campanha criminosa de vacinação compulsória das pessoas de maneira completamente experimental. Qualquer médico que se presta e se digna a exercer de fato o juramento de Hipócrates vai expor isso para você. E é um negócio que não virou nem nota de rodapé. Pfizer admitindo culpa, todas as Big Pharmas admitindo culpa e fazendo acordo agora com o governo Trump. Por conta desse escândalo que foi esse período onde a gente cultivou proto-ditadores de cidades, assim, os caras prendendo o nego que estava no mar. Né? Então, eu sou contra isso, eu sou contra tudo que é compulsório, ainda mais em grau experimental, vindo de um Estado alarmista. Totalmente contra. Odeio essa ideia estatizante de que tem um burocrata falando em meu nome o que eu tenho que espetar dentro de mim. Deus me livre. Isso daí é filme de terror. É um cara que não te conhece, você paga o salário dele e ele fala que você tem que espetar dentro de você. Deus me livre um negócio desse. Beleza.
Golpe de Estado, não. 142. 142 está na Constituição e eu adoro a Constituição, que o Alexandre de Moraes odeia. Ele, o Gilmar Mendes, o Barroso, eles odeiam a Constituição, tanto que existe um movimento chamado neoconstitucionalismo, onde você reinventa a Constituição a partir da sua interpretação. Então, essa daí também, 142 está lá na Constituição, é sim parar um carro, é sim pegar as forças do Exército, parar lá. Quem que está cometendo abuso nessa zona aqui? Por que que o presidente do Senado está prevaricando? Por que que esse cara não pega o sancionado do Alexandre de Moraes e prende esse cara? Por que que ninguém prende? Por que que a gente tem esse negócio com a impunidade? Por que que o cara que é ministro tem que ser impune? Por que que os caras não fazem nada, então? Por que que os caras votaram contra, O sistema por está exemplo, colapsado. a E Lava o Toga? mecanismo do 142 é um mecanismo de descompressão de um sistema que vai colapsar e já está colapsado em si. O Supremo Tribunal Federal é o buraco negro que colapsou o sistema em si. Ele devorou o sistema. Então, o que a gente vai fazer com esse negócio? Esse fenômeno que ninguém nunca soube antes como segurar uma autoridade. Porque presidente sempre teve freio. Era o Congresso. E o mesmo Congresso que no Senado deveria frear o Supremo não consegue porque está cooptado. Então, sim, a gente precisa trabalhar essa pauta porque o Tagliaferro está sendo escondido. E a gente não pode permitir que um denunciante agora se torne denunciado de um sancionado pela lei Magnitsky.